Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Lição 131 do livro Pão Nosso, o mundo e a crença. Por isso que são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em valores essenciais. Encontramos os que injuriaram Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhe deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. O estudo de hoje está pegando uma passagem do Evangelho de Marcos, em que, após a prisão de Cristo, os sacerdotes estão querendo exigir provas de que ele seria realmente o rei, seria realmente o Salvador, o Messias, como o povo proclamava. E, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma observação aqui que Jesus sabia muito bem que existia muitos falsos cristos e falsos profetas na época. Ele mesmo asseverou no Evangelho isso. Então, que era normal e costuma ainda nos dias de hoje ser normal a gente desconfiar, né, dos falsos, de quem se apresenta como sendo um Cristo. E tem até no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala características do verdadeiro profeta. Como é que você vai reconhecer realmente se a pessoa realmente é um missionário? Vai ser pela árvore que você conhece pelos seus frutos, você vai vendo, ou pelo fruto você conhece as árvores, né? Inverti aqui. Então, tem sim uma razão de ser essa desconfiança toda. Mas principalmente quando vem de autoridade, homens que estão investidos em autoridades e que eles deviam a todo momento esbarrar com situações como essa, mas naquele momento estavam diante realmente do Cristo. E não o reconheceram, né? Exigiram provas e provas descabidas. A gente deve lembrar até que durante aquele período todo da Inquisição, o período da Idade Média, a gente, quando para ler os livros e ver como eram feitos os julgamentos, a gente tem noção mais ou menos do que se está dizendo aqui, né, no texto de hoje. Por exemplo, uma vez eu li que a pessoa que era indiciada, acusada pela Inquisição, ela sofria umas provas que eram terríveis. Por exemplo, colocava a pessoa para atravessar uma chapa de aço em brasa. Se ela morresse, era porque ela era condenada. Era realmente, não, era inocente. Se ela morresse, ela era inocente. E é claro, a pessoa morria, estava na chapa em brasa. Mas se ela conseguisse atravessar a chapa toda, aí ela era considerada bruxa e morria de qualquer maneira. Então, era um tipo de coisa que a pessoa morria ou morria. Não tinha outra alternativa. Uma outra também que se fazia muito, né? Asfixiava a pessoa e jogava a pessoa no fundo da água. Se a pessoa morresse afogada, coitada, ela era inocente, mas pelo menos morreu purificada. Se ela conseguisse sair dali, era bruxa e era perseguida por aqueles soldados. Então, a coisa era assim. Se fala muito que as prisões da época também eram prisões que não tinha saída, né? A pessoa que entrava na prisão raramente conseguia sair com vida. São pouquíssimos os casos de pessoas que conseguiram sair com vida
das prisões da época. Então, qual era a prova que estava dando para Jesus? Depois de Jesus estar crucificado, falar, desce agora da cruz, para que a gente veja e a gente acredite mesmo. E é claro que se ele descesse, ia ter confronto, né, se isso acontecesse, mas Jesus estava dando a prova para a gente de que, na verdade, não é desse jeito que se conquista o chamado reino dos céus. Não é com violência, não é com julgamentos descabidos, nem com provas dessa maneira. A gente percebe que a vida inteira do Cristo, ele era testado, exigia-se provas dele em todo momento. E tem um momento até que ele fala, olha, esse povo vive querendo prova de mim e não vai ter prova nenhuma, senão aquela de que eu vou erguer o templo de novo em 3 dias. E as pessoas não entendiam aquilo. Achavam como é que se vai reconstruir um templo grande, suntuoso, como o templo de Jerusalém, se ele foi destruído. Ele estava falando, na verdade, do corpo físico dele como templo, mas as pessoas não entendiam na época, né? E vocês vão ver que, por exemplo, até o episódio da tentação de Cristo, o Caibar Schutter fez uma leitura maravilhosa que está no livro O Espírito do Cristianismo, para quem quiser pesquisar. Ele fala que aquela experiência de Cristo sendo testado, né, depois dos 40 dias no deserto, está sendo as pessoas cobrando dele sinais. E é interessante que nessa passagem do Evangelho ele usa 3 palavras como sinônimas. Ele usa diabo, usa Satanás e usa tentador. Para cada tentação, o diabo ofereceu todos os bens do mundo. O tentador falou, então te atira daqui. Na verdade, eram pessoas querendo provas de que ele seria realmente o Messias ou não. Então, fica vivo o tempo todo o Evangelho do Cristo sendo de exemplos das pessoas querendo provas. É claro que até os dias de hoje, as pessoas também querem provas. Elas não querem se conformar com simplesmente a gente chegando perto da pessoa e falando, eu sou somente um aprendiz, né, que estou interessado em fazer um estudo agora do Evangelho para ver se ele modifica um pouquinho, né, a minha conduta aqui, porque conhecereis a verdade vos libertará. Porque a gente vai ver o seguinte, a gente tem tão pequenininho, que algumas pessoas que eu conheço nem estudam o Evangelho com a frequência que a gente estuda, e as atitudes de caridade já saem naturalmente de justiça. A gente precisa estar o tempo todo lendo, buscando essa vigilância, e quando a vigilância falha buscando a oração também, para poder estar fazendo alguma coisa que seja digna, né? Então ele vem falar para a gente, os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova, cegos para a contemplação. Ele pretendia apenas espetáculo. Tinha a sua razão de ser. Era para se prevenir dos falsos cristos, dos falsos profetas. Né? Então ele bota aqui, o divino interpelado, contudo, não nos deu outra resposta além do silêncio. Ali não tinha o que ser feito. Então o mestre ficou no silêncio, dando uma prova de controle muito grande sobre as dores do corpo físico, né? Porque o que ele realmente resistiu, suportou, ficou relatado, né, como uma coisa rara na época. As pessoas teriam morrido antes, teriam acontecido alguma coisa antes, mas mostrou uma força física, que na verdade provém da força espiritual, é claro, de emancipação da alma também, do espírito ficar muito pouco ligado ao corpo e por isso sentindo muito pouco, mais ou menos parecido com a pessoa quando está em coma, que não sente o seu corpo sendo operado, né? Mais ou menos Jesus tinha essa capacidade, né? Então ele bota aqui pra gente, né? O divino interpelado não deu outra prova além do silêncio, dando a entender a magnitude do seu gesto. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa, não. Então o que ele recomenda pra gente? Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor, dá o quanto puderes em nome dele, prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo interior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Vão pedir sinais também de cada um de nós, e na verdade a gente não vai ter esse interesse em mostrar sinais de coisa nenhuma. O sinal que a gente vai mostrar é de que, na verdade, quando a gente está alinhado com o Pai, junto com o Pai, a gente consegue fazer alguma coisa na obra da humanidade. Quando a gente se desvincula dele,
A gente fica igual a folha seca que caiu da árvore. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.